A paz do Senhor, meus queridos, mais uma vez estamos aqui para trazer a vós outros mais uma palavra de Deus. E hoje queremos fazer menção do capítulo 17 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo número 17, versículo 23. A nossa versão NVT diz assim: Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Então, amados irmãos, veja que Jesus, ele diz aqui em sua palavra: eu estou neles e tu estás em mim, para que o mundo veja, ou seja, para que a unidade seja perfeita e que o mundo veja que Deus enviou Jesus porque amava o mundo pessoa, tanto quanto amava ao seu próprio Filho Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, está aqui uma palavra de Deus para nossos corações, da parte de Jesus. Jesus disse que eu estou neles e tu estás em mim. Para quê? Para que eles experimentassem, ou nós experimentássemos, a unidade perfeita e unidos pela palavra de Deus, pela presença do Senhor, o mundo viesse a entender que somos diferentes, que somos um povo vocacionado a transformar este mundo para a glória de Deus. Meus queridos irmãos, o tema de hoje é reavivamento e unidade espiritual. Unidade espiritual. Jesus disse: eu estou neles, tu estás em mim. Então, meus queridos irmãos, de antemão quero vos dizer que se nós estivermos em Jesus, Jesus em Deus, jamais poderemos ser vencidos. Jamais somos vencidos, porque Jesus está conosco, Deus está em Jesus, estamos escondidos em Cristo e Cristo em Deus. Queridos irmãos, quando pregamos o Evangelho da verdade e andamos na verdade, o mundo voltará a reconhecer e confiar mais na palavra de Deus. Por quê? Porque o mundo já desacredita no Evangelho. O mundo não confia mais nos crentes como outrora. Há alguns anos atrás, ou muitos anos atrás, o mundo temia, assim como Herodes temia mexer com João, porque ele sabia que João era um homem de Deus. E quando as pessoas sabiam que alguém era homem de Deus, temia. Em Israel, o título que era mais temido era um título chamado o Homem de Deus. Não era apenas o profeta, não era apenas o irmão fulano, o irmão ciclano, não. Era o homem de Deus. Então, queridos irmãos, quando nos tornarmos homens verdadeiramente, homens de Deus, mulheres de Deus, quando a igreja em si, ela reconhecer o seu defeito e voltar ao primeiro amor, à unidade cristã, seremos outra vez introduzidos no mundo de credibilidade. Perdemos o selo da credibilidade por nossas culpas, por nosso egoísmo, por querermos posições, galgar posições e pregarmos aquilo que nós não vivíamos, ou seja, que não vivemos. Então, o mundo está desacreditando no Evangelho. As pessoas estão desacreditando no Evangelho por conta de muitas pessoas infiltradas em nosso meio serem tão egocêntricas, pensando em si mesma, pensando em seu bel prazer. Mas eu quero vos dizer nessa tarde, nessa manhã, não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas eu quero lhe dizer neste momento que estamos vivendo em tempos difíceis, mas em tempos de avivamento, ou seja, em tempos de reavivamento.
as igrejas deixam de lutarem umas contra as outras e agora vão se engajarem na adoração e na proclamação do Evangelho de Deus. Quando a igreja se unirem, quando nos unirmos e proclamarmos este Evangelho, o mundo inteiro parará e verá a glória de Deus sendo derramada em nosso meio. Então, queridos irmãos, hoje as igrejas despendem mais tempo e energia com coisas banais, enfrentando coisas que não tem nada a ver, em vez de enfrentarmos as hostes infernais, as hostes do mal. Temos que parar e gastar tempo brigando entre si, se gladiando e discutindo coisas efêmeras, coisas passageiras. O que devemos fazer hoje é buscar mais a presença de Deus, deixar que o Espírito Santo nos revista de poder e autoridade, para nos unirmos no vínculo da perfeição, como Jesus disse, eu neles e tu em mim, para que eles vejam ou sejam aperfeiçoados na unidade. Quando nós unirmos e estivermos juntos em uma só união, em um só propósito, em uma só fé, em um só amor, em uma só direção, vocação e propósito, o mundo verá algo diferente em nós e voltará a acreditar no Evangelho do Senhor. Meus amados irmãos, as pessoas estão destacando mais suas diferenças do que realçam suas semelhanças. Tem mais zelo pela denominação do que pelo Evangelho de Cristo. Muitas pessoas querem dar mais prioridade às suas denominações, às suas placas de igrejas, do que o Evangelho que transforma. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Temos que pregar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Temos que ser unidos, porque unidos venceremos. Diz um adágio popular que a união faz a força. Se todas as igrejas voltarem-se para Jesus, se todas as igrejas que dizem que pregam o Evangelho, se todas as igrejas que dizem que tem amor, se todas as igrejas, denominações que pregam que vão morar no céu, se unirem em um só propósito, em um só amor, este amor vai fazer com que o mundo inteiro seja transformado. Esse amor vai fazer com que o mundo inteiro veja que somos um povo vocacionado diferente, um povo que realmente vai transformar esse mundo, porque o mundo está desabando e as pessoas não estão mais acreditando no Evangelho. Mas vamos voltar aqui, meus amados irmãos, o que Jesus disse, que Jesus estava em nós e Deus em Jesus. Se Jesus está conosco, Deus está com Jesus, somos uma corda de 3 cordões ou de 3 dobras, então é difícil de ser quebrada. E quando o homem está escondido em Jesus e Jesus em Deus, jamais o adversário nos achará, jamais o adversário nos devorará ou nos destruirá, porque estamos escondidos em Jesus e Jesus em Deus. Então ninguém luta contra Deus para vencer, ninguém luta contra Jesus para vencer. Toda luta contra Deus é em vão. Então, se nós estivermos escondidos em Jesus, andando na luz como na luz Ele está, jamais poderemos ser vencidos. Então, meus amados irmãos, a unidade é a condição para reavivamento e a evidência desse avivamento. Quando nos unirmos, seremos indestrutíveis, seremos invencíveis. E quando estamos unidos, essa perfeição da unidade, o mundo verá, porque temos a evidência desta união, desta unidade, desta presença poderosa. Então, nós não criamos a unidade, mas preservamos-la. Não criamos, estamos apenas preservando a unidade em Jesus. Meus amados irmãos, Jesus orou para que seus discípulos fosse assim como o Pai, assim como Jesus é um,
Ele orou para que nós fôssemos um em unidade, a fim de que o mundo pudesse crer. Crer como, meu irmão? Como o mundo vai crer em nós? Como o mundo vai crer na palavra de Deus? Se nós vemos nas mídias, né? Na mídia, nós vemos nas redes sociais, muitos se degladiando, muitos discutindo, muitos querendo ser melhor que o outro. Como é que o mundo vai crer nesse evangelho? Como é que o mundo vai crer no evangelho que pregamos, se em vez de pregarmos o evangelho estamos nos degladiando? Mas que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus seja derramado sobre nossas vidas e que a partir de hoje possamos mudar a história do Brasil e do mundo, porque seremos um povo vocacionado, fomos um povo chamado para mudar a história, fomos chamados, vocacionados para a unidade e não para nos espalharmos, nos dividirmos. Fomos um povo chamado para ser unido e unido contra as hostes do mal, unido contra as forças contrárias, unido em oração para vencermos e ganharmos almas para o reino de Deus. Meus queridos irmãos, quando nós unirmos, tivermos esta fé, esta união, este vínculo, aí sim, então o mundo inteiro terá recebido o evangelho da graça de Deus e saberá que a graça do Senhor Jesus Cristo é quem transforma, é quem muda a história. Então o evangelho é recebido pelos pecadores, os pecadores são salvos e a glória de Deus virá sobre nossas vidas e haverá verdadeiramente um reavivamento pelo vínculo da perfeição. Que Deus em Cristo vos abençoe e que possamos mudar o mundo, mudar a nós mesmos. Olhemos para nós, façamos uma introspectiva em nossas vidas para ver aonde erramos, aonde falhamos e voltemos ao primeiro amor. Que Deus em Cristo vos abençoe e fique com esta palavra. Porque Jesus disse, eu neles e tu em mim, para que experimentemos a unidade e o mundo veja que esta unidade é realmente verdadeira. Que Deus abençoe e um abraço a todos.